Olá, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos fazer um estudo aqui a respeito da estadia, da passagem de Paulo ali no Areópago em Atenas. Nós vamos falar um pouquinho dessa cidade e vamos falar um pouquinho sobre o porquê que Paulo tinha que passar ali, qual foi, a necessidade de Paulo estar ali junto com aquele pessoal inteligente, pessoal formado em alguma coisa, sabidos, inteligentes. Mas primeiro é necessário eu falar com você que Paulo ele não possuía a autopiedade. Então, quando Paulo chegou ali no Areópago, aconteceu algumas coisas interessantes. E se tratando de geografia bíblica, eu vou falar sobre essa geografia, da cidade de Atenas. Quando Paulo, você pode encontrar isso aqui, em Atos capítulo 17, o versículo 16 ao 34. Essa passagem é linda e é maravilhosa. Atos capítulo 16, eu estou com minha Bíblia aberta aqui, tá? Atos 17, vai de 16 ao 34. O que está escrito aqui? Que Paulo, quando ele teve essa visão aqui, de um homem da Macedônia que lhe pedia, ajuda, ele foi até lá, começou o seu trabalho em Filipos. Ali uma mulher chamada Lídia se tornou crente, e também conta a história que ali também Paulo e Silas foram presos depois de expulsarem um espírito maligno de uma jovem. Aí o que aconteceu? Depois de que eles foram soltos, segundo a história aqui contada, eles foram a Tessalônica. Mas os agitadores daquela cidade forçaram eles, do jeito que está aqui, forçaram eles a sair da cidade. Quando eles saíram de Tessalônica, a próxima parada deles foi em Bereia, onde as pessoas, olha que importante isso aqui, em Bereia, as pessoas examinavam as escrituras para comprovar se o que Paulo dizia era verdade ou não. De Bereia, Paulo seguiu para Atenas. Foi aqui que a história conta. É aqui que a história começa, a cidade de Atenas. Abrindo um parênteses aqui, para você entender, existia uma grande diferença entre os crentes de Tessalônica e os crentes de Bereia. Os crentes de Tessalônica, eles engoliam tudo que eram-lhes ensinado. Já os crentes de Bereia, eles examinavam o que ouviam de Paulo para ver se tinha comprovação na Bíblia. Hoje, se você for comparar o crente de hoje com o de antigamente, você pode falar com toda certeza que existe crentes tessalônicos no século 21 e crentes bereanos. Por exemplo, o que mais existe hoje no Brasil e no mundo são pessoas ou crentes tessalônicos, os crentes que não examinam aquilo que lhe é ensinado para ver se a matemática fecha. Não. Agora os crentes de Bereia, mesmo sendo ensinado por Paulo a respeito da Bíblia, eles examinavam para ver se tinham coerência ou não. O que os crentes precisam hoje
eles precisam é que fossem crentes bereanos, eles examinassem, respeitassem, né, tudo que é falado de acordo com a gramática, de acordo com o vernáculo, né, da língua nativa em que nós falamos, porque aí a gente ia aprender sobre a questão do presente, passado e futuro, né, os tempos verbais. Mas o crente não faz isso. Eles engolem tudo que os líderes religiosos falam e ensinam. Então, meus queridos, a primeira coisa que eu quero te falar um pouquinho sobre a cidade de Atenas, a geografia da cidade de Atenas. A cidade de Atenas é o seguinte: você pode desenhar um círculo, né? Você desenha um círculo e nesse círculo você faz um T de cabeça para baixo. A cidade de Atenas, geograficamente, ela é assim. Você pode olhar, inclusive, em qualquer livro de geografia. Então, você pega um círculo, desenha e desenha um T de cabeça para baixo. Agora, se você observar a ponta, né, da perna desse T, que no caso fica para cima, né, é onde estava a ágora. O que era a ágora, né, ali na cidade de Atenas? Era o mercado que estaria na ponta da perna do T, não é? Então ali estava a ágora ou o mercado. O braço esquerdo, no meu caso aqui, o braço esquerdo desse T é onde estava o Areópago, não é? E o braço direito desse T é onde estava a Acrópole. Então, se você gosta de geografia, como eu gosto particularmente, eu gosto muito de geografia, não cheguei a me formar, mas eu gosto muito de geografia, sempre desde criança, né? Desde os meus 6 anos de idade, os primeiros passos ali no colégio, né? Eu sempre gostei de geografia. Então, assim era a geografia da cidade de Atenas, né? Então, queridos, em certa época, Atenas, ela foi o centro, não é, cultural do mundo da época, do mundo daquela época. Então ali, na cidade de Atenas, prosperava, não é, a religião, a filosofia e também a educação. Religião, filosofia e educação. Assim era o que prosperava ali na cidade de Atenas. Então, quando o apóstolo Paulo chegou ali na cidade, né, existiam edifícios magníficos, né, que pareciam surgir ali da noite para o dia. Era movimentar a cidade, não é? Então, nos tempos de Paulo, no entanto, a cidade era uma cidade muito elegante, não é? Havia perdido muito da sua importância devido às muitas coisas que aconteciam ali. Então, nos tempos de Paulo era assim, essa cidade. Então, o que acontece? Ali, no Areópago, que ali foi onde Paulo fez o discurso, que você conhece muito bem, Atos 17, não é? Do versículo 16, do jeito que conta aqui, até o versículo 34. Então, esse Areópago, ali na cidade de Atenas, originalmente, né, uma referência à grande coluna de calcário de 112 metros, não é, de altitude, que tinha a vista da Ágora, que era o mercado dali da cidade, e pela parte sul. Com o passar do tempo, o nome também veio a significar
o tribunal que congregava ali. Então, anteriormente, esse tribunal ali em Atenas, que posteriormente veio significar o tribunal que se congregava ali. Então, anteriormente, né, esse tribunal, ele tinha o poder, preste atenção que isso aqui é importante para você que é estudante da Bíblia, de julgar todos os casos, incluindo assassinato. Mas no tempo de Paulo, nos tempos de Paulo, ele parecia ter perdido muito em seu poder. Mas esse tribunal, ele já foi, não é, um tribunal que tinha o poder de julgar muitos crimes, inclusive assassinato. Mas embora a glória de Atenas, não é, estivesse declinando, a cidade ainda era famosa, né? Ainda era um famoso centro de educação, centro de filosofia. Então Paulo deve ter debatido, não é, com alguns dos homens mais brilhantes da sua época. Então tudo indica que esses grandes pensadores não estavam completamente satisfeitos, não é, por ouvir ou satisfeito com suas vidas, tanto que deram ouvido àquilo que o apóstolo Paulo falava. Por eles estarem insatisfeitos com as suas vidas, eles estavam ansiosos, não é, por ouvir as palavras do apóstolo Paulo. E quem estava ali neste acontecimento, nesta passagem bíblica? Quem estava ali ouvindo o apóstolo Paulo? Segundo aqui a palavra, eram os estoicos e os epicureus. E quem eram esses estoicos e epicureus? Eles eram, querido, dois grupos, segundo a história aqui, de pessoas. Com frequência eles eram chamados de filósofos, que Paulo encontrou ali em Atenas. E esses dois grupos tinham pontos de vista incomuns com relação à vida. Quando você pega um livro de filosofia, se tratando dos grandes filósofos, né, que existe, para você entender o acontecido ali nesta passagem bíblica, você entende que esses dois grupos tinham um ponto de vista incomuns, né? Ponto de vista diferentes, né? Com relação à vida. Primeiro, os estoicos que se encontravam ali em Atenas, junto com os epicureus, os estoicos, por exemplo, eles acreditavam que o mundo era governado por alguma força divina. Os estoicos, eles acreditavam nisso. Por que eles acreditavam nisso? Porque uma vez que as pessoas não podiam controlar o seu próprio destino, elas tinham que aceitar a dor e o prazer quando viessem, e não sentir emoções. Essa era a visão dos estoicos. E os epicureus? O que eles achavam disso tudo? O que eles pensavam sobre isso tudo? Os epicureus, eles buscavam, isso aqui é muito interessante, tá? Eles buscavam apenas o prazer, embora não necessariamente os maus prazeres. Para eles, os epicureus, o prazer era a ausência de dor. Para eles.
Então o prazer era a ausência de dor. Assim, com esse pensamento, eles evitavam qualquer coisa que pudesse causar dor ao corpo, à mente e ao coração. Então a religião, a criação da família e o trabalho em cargos públicos eram evitados por esses grupos, não é? Aí você pode perceber que falar com esses pensadores na época de Paulo, por eles terem essa visão diferente desses dois grupos, você acha que foi coisa fácil ou foi um grande desafio para o apóstolo Paulo? Imagine Paulo chegando ali, fazendo um discurso. A que ele fez? Paulo dizendo: olha, antes de chegar aqui no Areópago, eu rodei toda a cidade de vocês e percebi em todos os altares que vocês fizeram, mas vocês levantaram um altar e colocaram lá uma placa: ao Deus desconhecido. Aí Paulo chega e fala assim: olha, é esse Deus que vocês desconhecem, mas que fizeram uma homenagem a ele, é esse que eu vou pregar, é esse que eu vou falar, é dele que eu vou falar, ou é sobre ele que eu vou falar para vocês. Aí, irmãos, imagina você ali no meio de filósofos, você no meio de os estoicos, os epicureus, você ali no meio desse monte de homem inteligente, né? Esses caras com certeza entendiam muito da filosofia, não é? Entendiam muito de tudo. Então imagine Paulo falar para eles assim: olha, o Deus que eu vou pregar para vocês, ele não habita em templo feito por mão de homens, porque ele é o Senhor do céu e é o Senhor da terra, e ele não precisa ser ajudado por ninguém, porque ele não habita em templo feito por mão de homem. O mesmo discurso que Estevão fez lá no capítulo 7 de Atos, Paulo fez no capítulo 17 de Atos. Então, meu querido, só para você entender um pouco e botar na sua cabeça que as coisas não são como os religiosos falam, pensam e ensinam. Não. A Bíblia ela é muito simples. Você só precisa ler, estudar e acreditar nos escritos bíblicos. Paulo teve a dificuldade dele, assim como eu, assim como você tem nos dias de hoje. Nós hoje estamos enfrentando os filósofos da época. Estamos enfrentando os estoicos, os epicureus da época, que são os religiosos. Então eu, irmão Cláudio Mendes, só somos mais um no meio de um oceano de filósofos da religião. Deus que te abençoe. Espero ter ajudado de alguma forma no conhecimento e no entendimento. Tchau, Deus abençoe.